Olá Brasil, eu sou Rodrigo Fernandes e você está a bordo do Café On TV, um programa dinâmico falando de mercado, de negócio, tecnologia e muita informação valiosa para você aplicar aí nos seus negócios. E você já sabe que aqui você pode contar com a gente toda semaninha com um convidado especial e hoje nós vamos conversar sobre um tema que tem sido recorrente aqui no Café On TV, porque tem sido um tema recorrente também como tendência de mercado, né? Que são os temas ligados à sustentabilidade e descarbonização. Então hoje nós vamos conversar a respeito disso. Muitas pessoas acham esse tema um pouco plástico demais, não sabem até que ponto isso é uma tendência, é um modismo, isso veio para ficar ou não. Se liga aí porque o programa de hoje está só começando e o Matheus vai explicar um pouco mais sobre o nosso convidado agora. No mercado de energia, o tema mais falado é a transição energética. Energia solar, energia eólica, energia através de biocombustíveis, energia nuclear. O convidado de hoje traz uma solução de um software justo para energia fotovoltaica. Ele linka os produtores de energia com os consumidores. Muito tem se falado do tema de abertura do mercado livre de energia e com isso surge uma grande oportunidade para a empresa Enermet. O Vitor Delfim, que é sócio, que é fundador e CEO da Enermet, vai trazer aqui a visão dele sobre a empresa, oportunidades e qual a solução que ele traz, tanto na parte de gerenciamento, na parte de redução de despesas com dispositivos IoT, internet das coisas, em ar-condicionado, em dispositivos. Tudo isso a gente vai ver hoje com o Vitor Delfim. Olá pessoal, eu sou Rodrigo Fernandes e você está a bordo do Café On TV. É um prazer ter você em nossa companhia e você sabe, um programa que toda semana a gente traz um convidado novo para poder falar sobre negócios, desenvolvimento de marca, de tecnologias, tendências e muito mais. Informações para você aplicar nos seus negócios e para você ficar sempre bem informado. Bom, e o programa está começando e a gente está começando com um convidado especial, que é o Vitor Delfim. Hoje nós vamos falar sobre descarbonização, vamos falar sobre tecnologia, inovação, startup, investimento e muito mais que a gente tem para poder trazer com esse papo com o Vitor, que eu queria agradecer a presença dele hoje aqui. É um prazer ter você em nossa companhia. Eu que agradeço, Rodrigo e Matheus aqui. Muito obrigado pelo convite, Obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. Não, a honra é nossa, né, Matheus? A gente vai falar certeza. sobre o setor de tecnologia, porque o Vitor, ele é um disruptor, vamos colocar assim, né? Ele trouxe coisas novas aí, Matheus, sobre aplicadas aí no mercado de energia solar. Com certeza. O Vitor, para quem não sabe, ele é o fundador e é o CEO da Enermet, que é uma empresa que traz soluções, tanto ajudando a linkar o gerador de energia com os consumidores, que abre um potencial agora com a abertura do mercado livre de energia, que a gente está ansioso para isso, tanto como a questão de gerenciamento. Mas nada melhor do que o Vitor falar o que é a Enermet, quem é a Enermet no mercado e quais soluções que vocês trazem. Bom, Matheus, a gente é uma plataforma de descarbonização e redução de custos com energia. Então a gente ajuda o gerador de energia renovável, em especial o solar, a gerenciar a produção da sua energia, a gestão dos créditos, a faturar a energia que ele produz e vende para terceiros. A gente ajuda os consumidores de energia, né? E tivemos um nicho de educação, como educação privada, como nicho de entrada, a gerenciar automatizar o ar-condicionado, a iluminação, a fazer a medição do consumo em tempo real de energia. Então a gente traz essa jornada toda para uma mesma plataforma, descomplicando a jornada de descarbonização e redução de custos com energia e, mais em especial, com o diferencial de engajar toda aquela comunidade impactada por aquela empresa. No caso de uma escola, são os professores, os alunos e as suas famílias nessa jornada de descarbonização. Então a gente bota eles para eles também se inspirarem naquilo que a escola está fazendo, ao consumir sua energia renovável, a fazer a automatização do seu ar-condicionado, a acompanhar o consumo em tempo real do consumo de energia e eles levarem isso para casa deles, porque a transição energética e a descarbonização é responsabilidade dos governos, das empresas, mas também de cada um de nós. Caramba, Vitor, eu percebi que a empresa dele, Rodrigo, ela está em 3 tendências de mercado. Uma que é uma empresa de tecnologia, que é uma grande tendência, é uma empresa de transição energética, que é outra grande tendência, e você ainda pega mais uma terceira, que é engajar comunidades, que são outras grandes tendências em todos os segmentos. Empresários estão tentando criar comunidades e engajar essa comunidade para que seja um fomentador de negócios.
Muito interessante, né, Rodrigo? Bacana. E eu queria saber um pouco mais do Vitor, como é que foi a ideia que nasceu ali, a primeira solução, né? Eu não sei se hoje constitui mesmo o core business da sua empresa, a primeira ideia, né? Eu sei que naturalmente vocês tiveram uma curva exponencial de crescimento, empresas de tecnologia geralmente que são bem-sucedidas têm, né, essa curva, mas eu queria saber da onde que surgiu essa primeira ideia e como que você vislumbrou esse mercado, que é um mercado que é, vamos colocar assim, não tão comum para todo mundo, né? Você já tinha um conhecimento prévio, você estudou sobre o mercado, você tem formação nisso, como é que surgiu? Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Acho que é bacana a gente explicar como é essa jornada, né? Porque não é você não acorda com isso num dia e fala, cara, vou criar uma empresa com a solução completa. É um longo processo, né? Que toda a sua formação, sua trajetória de vida impactam naquilo que você está fazendo. Então, vou te dizer, voltar um pouquinho no tempo aqui, há 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu estava buscando ir para o segmento de energia renovável, que eu estava visualizando, né, que seria um segmento que ia crescer muito em função das demandas que o planeta tem, né? A gente tem aí, eu costumo dizer que depois dos desafios geopolíticos que a gente está enfrentando no mundo, com as guerras e com as tensões aí do mundo de uma hegemonia unipolar para um mundo multipolar, ou pelo menos bipolar, a gente tem as mudanças climáticas, o aquecimento global como a principal desafio da nossa sociedade para os próximos 50 anos aí, pelo menos. Então, desse caminho, né, aquilo me chamou a atenção há muitos anos atrás, desde comecei a estudar isso na faculdade, numa disciplina de sustentabilidade na faculdade, e segui minha vida profissional, passei no setor de seguros, no setor bancário, entrei no setor da energia, mas falei, cara, eu quero ir para a área das renováveis, para a área da sustentabilidade, porque eu queria, além de gerar riqueza para mim, para investidores, gerar emprego, eu queria acordar todo dia de manhã e saber que o meu trabalho ele tem algo além do que gerar dinheiro e gerar emprego para as pessoas, que é dar nossa pequena parcela de contribuição na luta contra o aquecimento global. Então ela nasce dali, de um propósito de vida, de um sentimento de que o trabalho ele não é um meio de sobrevivência só, ele é uma maneira de você voltar para a sociedade, as oportunidades que a gente teve e da gente realmente deixar um legado na nossa vida. Então nasceu daí, a partir daí eu fui me dedicar, fui estudar, fui procurar, já tinha minha formação em gestão, né? E aí eu fui estudar energia, só como eu já tinha um MBA, um mestrado, acabei procurando um doutorado em Portugal, né? Do MIT Portugal, das universidades portuguesas com MIT, e fui para lá em 2017, onde eu mergulhei 1 ano e meio estudando exatamente o que estava acontecendo na transição energética e as oportunidades de negócio que iam surgir a partir dali. E a Europa é muito forte nisso, né, Europa? A Europa é a líder do processo de descarbonização e da transição energética, é onde se tem o mercado de carbono mais desenvolvido do mundo, é onde se tem os países mais engajados nessa jornada. É onde a população tem a maior consciência sobre a necessidade de transição energética, eu vejo que é na Europa, né? A Europa tem uma cultura diferente da americana, não é esse consumismo desenfreado, eles são mais conscientes, pensam mais no coletivo, é uma civilização, parece que mais desenvolvida do ponto de vista de pensar no coletivo, não é isso? Sim, e em especial na área de energia, realmente eles são ali a liderança, eles são os pioneiros dentro desse processo, então ali eu me apaixonei dessa jornada, né? Eu nunca tinha entrado realmente em tecnologia e foi lá em 2018 que eu tive o primeiro contato com tecnologia, onde eu tive uma experiência muito bacana, de 4 anos, numa empresa portuguesa de tecnologia para energia, que a gente fui com eles do Pré-Seed ao Series A. O Series A muito bem sucedido, com investimento de um fundo nórdico, uma rodada de uma rodada de investimento de quase 25 milhões de euros. Então foi uma jornada onde eu tive a oportunidade de ver como sai de uma startup early stage ali no Pré-Seed até o Series A. Então fui lá, entrei na empresa e não tinha 20, 25 pessoas, fui até 120, 150 pessoas e vi toda essa jornada, esse processo de captação e vi que realmente a tecnologia ela tinha capacidade de resolver problemas reais das pessoas e das empresas e, em especial, no setor da energia, que é algo que pega toda a população do mundo. Então, acho que a gente já viu um potencial ali de unir a tendência do mundo com o potencial da tecnologia para impactar. Foi ali que você foi inspirado, então, para o seu negócio.
né, nesse contato com essa empresa que foi até o Series A, que você conseguiu, se encorajou para abrir um negócio. Muito bacana a história, né, Rodrigo? Bacana. E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. E eu vou fazer uma colocação, mas só a título de curiosidade mesmo, porque eu quero saber, né? Essa tendência que o mundo tem caminhado em torno da descarbonização, a gente comentou que todas as empresas que a gente tem recebido aqui têm alinhado projetos para esse fim, né? Parece que o mundo ele tem caminhado para isso. Até que ponto isso é uma tendência? Até que ponto isso é, na verdade, uma coisa que veio para ficar? Ou até que ponto isso é alguma coisa momentânea, plástica, que o mercado hoje... artificial, né? Eu não diria nem artificial, mas alguma coisa que o mercado hoje entendeu como relevante e no futuro pode mudar. Você acha que esse mercado ele é um mercado que vai se perenizar? Rodrigo, eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas terem a consciência de que é a necessidade hoje, né? Os números, a ciência mostra que a gente vem caminhando num aquecimento acelerado do planeta. E isso está impactando nas nossas vidas. A gente olhar aqui quantas ondas de calor a gente teve no Rio de Janeiro. A gente está aqui, estamos gravando aqui no Rio de Janeiro, nos últimos anos, que não eram comuns há 30 anos atrás, não eram tão comuns da maneira que é. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente. A gente viu o agravamento dos furacões, das secas em muitas partes do planeta. Então isso é um caminho que não tem volta, né? Agora cabe à nossa sociedade, né, realmente entrar de vez nessa trajetória, porque já evoluiu muito, né? Isso nasceu com os governos, em especial os europeus, implantando medidas, por exemplo, como taxando carbono, dando incentivos para a matriz renovável se desenvolver e os custos de produção, de geração de energia reduzir. Então veio dos governos, começou a se impor metas para grandes empresas poluidoras, isso passou para isso, aí entraram-se no mercado que a gente chama de regulado, né, impositivo pelo governo. E depois começaram a entrar nessa jornada, no mercado voluntário, empresas que têm a consciência ambiental, entendem que isso é um papel delas, impactar a sociedade, as comunidades que elas impactam com os negócios dela, também na área de descarbonização. Então a gente vem trazendo isso. E a gente, como Enermet, a gente tenta levar isso até o pequeno empreendedor. Vamos chegar com a liberalização do Brasil até a casa das pessoas. Mas isso é um processo. Então a gente entende que ele nasce dos governos, passa pelas grandes empresas, vai começando voluntariamente para outras grandes empresas de médio porte, só que ela depende de cada um de nós. Muito bacana, Vitor. Agora a gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta já, que eu estou muito ansioso da próxima pergunta que eu vou fazer para o Vitor. Muita gente ainda não sabe que a liberdade chegou no consumo de energia elétrica. Até esse momento, a gente era refém por comprar energia elétrica apenas da concessionária, mas hoje isso mudou. Bem-vindos ao Mercado Livre de Energia, onde você pode comprar energia de quem você quiser. E eu estou aqui hoje para apresentar a você o Grupo Quanta. O Grupo Quanta produz energia limpa de fontes renováveis, como a solar, por exemplo, e coloca essa energia na rede para você poder usar no seu negócio, pagando até 30% menos do que você paga a sua concessionária. E o mais bacana é que o Grupo Quanta te oferece gratuitamente um selo verde e uma certificação internacional para você poder usar nos seus negócios. E se você ligar agora mesmo para ter acesso a todos esses benefícios, o seu custo de adesão será zero e você ainda recebe toda a assessoria da nossa equipe. Tá esperando o quê? Chame no WhatsApp e vem ser Quanta com a gente. Estamos de volta aqui com o Café On TV. Estou muito feliz de estar aqui com o Vitor Delfim, ele que é fundador da Enermet e CEO. E Vitor, a gente estava comentando sobre essa questão de transição energética e até para acrescentar um pouco do que vocês falaram, do que você falou, hoje o mundo ainda, né, cerca de 85% de toda a matriz energética do mundo ainda é petróleo, gás e carvão. Mas a gente realmente está vendo a Europa muito engajada nessa transição, com boa parte da energia elétrica hoje da Europa já é gerada através de energia solar. E eu queria falar com você assim,
todas essas energias, energia eólica, bagaço da cana, etanol, energia solar, energia através de nuclear, todas essas fontes ainda são muito pequenas perante as fontes, as fontes de combustíveis fósseis. Você acha que num futuro próximo, 10 anos, 15 anos, a gente vai conseguir inverter essa equação? Você acha que as energias renováveis vão conseguir ter um grau de eficiência para suplantar o petróleo como principal meio de geração de energia para o mundo? Matheus, eu acho que esse é um caminho que a gente já está trilhando, né? Então, assim, hoje, se a gente pegar os números de investimento em novas plantas de geração, as renováveis já são a maior parte dos investimentos que são feitos anualmente no mundo, mas a gente está atrás da velocidade que a gente necessita ainda. A gente precisa ter mais investimento. Outro dia eu estava lendo uma reportagem, a estimativa, isso muda, né, de pesquisa para pesquisa, mas em torno de 1,7 trilhão de dólares por ano em investimentos. 1,7 trilhão de dólares? Durante as próximas décadas aqui, se eu não me engano, 10, 20 anos, para que a gente consiga chegar nas metas do Acordo de Paris, né, que vão ser revisadas aí em breve na COP30. COP30, isso aí. Então o desafio é muito grande. Então a gente está evoluindo, está fazendo, mas não estamos fazendo na velocidade que a gente necessita, tá? Mas é melhor, o cenário hoje ele é muito melhor do que era há 10 anos atrás. A gente vê uma curva de crescimento grande, mas a gente só está falando aqui de geração, né? Mas tem um outro lado que é muito importante, que é também consumir menos energia, né? Tem uma máxima, né, no setor da energia que se fala que a energia mais barata que se tem é aquela que você não consome. É verdade. Hoje a gente está com ar-condicionado aqui, eu estou vendo, já tem aqueles ar-condicionados Daikin, que são ar-condicionados que o custo mensal de energia é muito barato, né? Surgiu essas inovações. Isso, tem os custos, né? Assim, a eficiência dos aparelhos vem melhorando, né? Evitar o desperdício, né? Então a gente atua, por exemplo, também nessa parte que queira ou não queira, quando você tem muitos ar-condicionados ligados, aí acontece esquecimento, a temperatura, o uso do aparelho não é da melhor forma. Por exemplo, se liga um ar-condicionado e bota assim 16 graus sem ter necessidade, talvez se ligasse o ar-condicionado 5 minutos antes a 22 graus, 23 graus, ia manter o conforto para todo mundo, utilizando menos energia dentro desse composto, garantindo esse conforto. Então, a gente tem que atuar das duas maneiras. Esse trabalho vocês né? fazem nas escolas, você ajuda com isso? Fazemos isso dentro das escolas, né? Então a gente está automatizando os ar-condicionados das escolas, iluminação e acompanhando a medição do consumo em tempo real para zerar o desperdício, né? Que eu acho que a gente, aqui no Brasil em especial, a energia renovável com maior relevo para solar, que é mais perto de qualquer pessoa, do cidadão, que a gente vê na casa do nosso amigo, né, na casa dos nossos familiares, nas nossas casas. Então as pessoas conhecem bem o solar, né, mas as pessoas não olham com a mesma atenção evitar o desperdício, né, reduzir o consumo para efetivamente só aquilo que é necessário. Então essa é uma visão que a gente também trabalha, e tecnologia é um canal para fazer isso, porque a gente tem 200 coisas na vida e não dá para lembrar de tudo, né? Então a tecnologia unindo, né, ajudando a levar energia renovável para mais pessoas e empresas e também ajudando a reduzir o consumo. E nesse estudo de caso das escolas que você trabalha, você tem conseguido baixar o consumo de energias? Nossa, bastante. A gente pode falar em percentual? Em torno de 20%. 20%? 20% da conta de energia. Certo. Se a gente analisar aqueles aparelhos de ar-condicionados que a gente está controlando, isso vai para 25%, 30%. Mas isso pode só chegar. com o seu software de gestão? Ou você também fornece energia do Mercado Livre? Essa parte, estamos falando só da parte da redução de consumo. Da redução de consumo. Usando de forma inteligente, né? Usando de forma responsável. Isso, responsável e inteligente. Eu acho que são dois adjetivos que se completam, mas também é o software mais o dispositivo de IoT. Né? Porque para controlar um ar-condicionado a gente precisa ter um infravermelho, por exemplo, um ar-condicionado split, um infravermelho que vai dar o comando para definir, ligar ou desligar, botar na temperatura correta e nos horários que só efetivamente necessitam estar sendo Para quem não sabe aqui, esse IoT que ele está falando é a Internet das Coisas, Internet of Things.
e já tem estudos que mostram que esse mercado vai ser um mercado de mais de 30 trilhões de dólares nos próximos 20, 30 anos. É um mercado que é justamente para você controlar os dispositivos, serve para construção civil, você controlar pequenas deformações em prédios, para evitar de acontecer uma quebra. Então, esse mercado que você está trabalhando também com esses aparelhos é o futuro também, né? Eu falo que hoje é o smart wallet, né? O smart celular, o smartphone, é o smart geladeira, o smart carro, hoje o carro já é um smart, e eu acredito que nos próximos anos vários aparelhos que estão presentes em nossa vida vão ser smart também. Talvez até o nosso corpo tenha dispositivos dentro dele que controlam, né, temperatura, controlam a pressão sanguínea e ajuda a gente a ver se está tudo certo. Tá surgindo uma ideia de startup nova para você aí. Não sei se eu sou a melhor pessoa para essa, mas para energia eu acredito que sim. Então é isso, é unir o IoT para garantir eficiência, minimizar consumo e energia renovável para descarbonizar a energia que você consome. Eu queria fazer um comentário em cima dessa fala do Vitor, que é o seguinte, muita gente, na realidade, muita gente acha que o sentimento altruísta da economia pode ser um sentimento que é insuficiente, de repente, para poder ser um gatilho que impulsione mudanças de atitude, né? Agora, tem uma coisa ali que é muito comercial, que é a otimização dos recursos, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você economiza energia, você está colocando mais dinheiro no bolso também, porque aqueles 20% de uma conta, por exemplo, de 20 mil, 30 mil, 40 mil, no final de um ano, amigo, é um mês a mais de faturamento que você ganha ali, né? Então, assim, eu acredito muito nisso. Eu acho que muitos mercados, eles vão se consolidando à medida que eles vão se otimizando em seus processos, e não tem processo hoje mais bacana para ser otimizado que os processos de fornecimento de energia, né? Por isso que eu queria, assim, emendar nesse comentário uma pergunta que você é um camarada que está à frente, né, em questão de conhecimento, de realização. Eu queria saber da sua visão, o que você enxerga que ainda existe de possibilidade nesses mercados paralelos, né, dessa grande tendência, que você não atua, mas que você acha, olha, se eu fosse mexer, eu mexeria por aí, ou coisas que você acha interessante para a nossa audiência pesquisar. Eu acho que o setor de energia, junto com tecnologia, é apaixonante, né? Por isso que eu escolhi. Tem muitas possibilidades reunidas aí. A gente atua na parte que está, digamos assim, behind the meter, né? Então, que está ali atrás do medidor, está ajudando dentro do consumo ou está levando a energia renovável para melhorar aquele consumo. Por trás dos bastidores, né? Que está dentro da sua casa, está dentro do seu negócio, está atuando dentro do seu dia a dia. Mas tem uma outra, que é o que a gente chama de front of the meter, que é para frente do medidor, que é ali onde está a rede de distribuição, a rede de transmissão. E aqui tem no Brasil, por exemplo, o Operador Nacional do Sistema, né, que é quem faz o balanceamento de toda e a gestão do sistema elétrico brasileiro, né? E aí o que acontece? Conforme a gente vai colocando, os sistemas estão lá, colocando energia geração distribuída na casa, no telhado das empresas, tem IoT para controlar o consumo. Estamos falando de ar-condicionado, iluminação, mas poderia estar falando de equipamentos pesados, mais na indústria, que tem um consumo mais relevante. A partir disso, você tendo uma visão desse operador do sistema, ele pode visualizar isso tudo e fazer um melhor controle da rede. É o que a gente chama, por exemplo, os serviços de flexibilidade energética. Então, a partir do momento que você tem esses equipamentos, as indústrias tendo a IoT lá na ponta, a gente tendo uma geração distribuída de energia, o sistema elétrico, quando vai ver, vai ter um pico de consumo aqui, só que eu tenho esses milhares de equipamentos aqui de geração distribuída, ou de baterias, ou de veículos elétricos que estão parados, mas estão conectados e poderiam, por exemplo, estar fornecendo energia para o grid naquele momento que está gerando energia, em vez de estar se ligando uma termoelétrica a carvão, por exemplo. Então, esses serviços, né, de flexibilidade energética começam a aparecer no mundo. Aí você tem
país que realmente, tradicionalmente, é à frente disso é a Inglaterra, o Reino Unido, né? Então, eles já fazem esses serviços lá. A Austrália também é um movimento bacana que está se fazendo também nisso. Por exemplo, Portugal lançou há menos de um ano um projeto piloto disso, e o Brasil está dando os primeiros passos, mas vai caminhar nesse sentido também. Então, os negócios de flexibilidade energética, que são prover serviços para balancear o grid, né, a rede de distribuição, eu vejo como um setor assim, no médio prazo, muito promissor aqui para o Brasil também, porque a gente tem um país continental que é muito diverso, tem grandes centrais hidrelétricas, temos termoelétricas, e a geração distribuída já é uma realidade hoje no Brasil, mas ainda é pequeno do potencial que pode ser. Isso tudo está gerando instabilidade no grid. Então a gente vai precisar desenvolver esse mercado de flexibilidade energética, e eu acredito que tem uma oportunidade de negócio bem bacana aí. A gente teve um papo muito interessante antes, ele estava explicando para mim um sistema de energia elétrica, para quem está em casa e não sabe, tem a parte de geração, que são principalmente aqui no Brasil as grandes geradoras, a Itaipu, não é isso? São as grandes usinas hidrelétricas, e agora está entrando as solares. Você tem a parte de transmissão, que é em alta tensão, e aí da transmissão chegam até as distribuições, que é a Enel, no caso aqui no Rio de Janeiro, Sunlight, são empresas desse tipo. E a tendência do setor de energia, pelo que a gente conversou, são 4 Ds, descarbonização, descentralização, digitalização e democratização. Aprendeu bem, Matheus. É isso mesmo. Na prova. E o Vitor Delfim, ele está justo, o principal foco que ele começou foi justo na parte de digitalização, que com a digitalização é a base, é a infraestrutura para entrar os outros Ds de descarbonização, descentralização e democratizar a energia. E quando a gente vê na Europa, né, a gente já pode, como a gente estava conversando, comprar energia de várias empresas diferentes, né, do grid, ou seja, hoje como pessoa física. Como pessoa física. Se você está, por exemplo, na sua casa, você tem que pagar a conta da Enel. Então, é como se fosse, entre aspas, um monopólio ali. Só ela que tem, se ela aumentar o custo para você, você tem que pagar aquele custo, não tem quem recorrer. E você acha, como que vai ser os próximos anos? Tem potencial de entrar concorrências justo para baratear o custo, no sentido de você ter várias, por exemplo, usinas fotovoltaicas que eu posso comprar direto dela, não preciso de comprar necessariamente da Enel? Como que vai ser isso? Vão ter outras distribuidoras? Abrindo o mercado, o que vai ser essa abertura do Mercado Livre e qual a vantagem para o bolso do consumidor? Matheus, isso é um caminho muito importante, uma pergunta muito importante, que é um caminho que o mundo desenvolvido já percorreu, e o Brasil talvez seja uma das maiores fronteiras de liberalização do mercado elétrico no mundo, né? Nós somos aí mais de 80 milhões de unidades consumidoras no Brasil, né? E a gente hoje tem 176 mil unidades consumidoras elegíveis a escolher da onde ela compra a energia, que são aqueles consumidores da média e da alta tensão. Tá? Isso de levar para até as nossas casas, para todo mundo, existe legislação, projeto de lei que está sendo discutido no Congresso brasileiro, e a gente, né, isso está na mão da política brasileira, e a política tem seu tempo, né, a gente torce para que isso aconteça o mais rápido possível. Por quê? Porque a gente inserindo mais competição dentro da geração e da comercialização, isso vai gerar um efeito positivo para os consumidores, que é reduzir o valor do custo total que ele tem com a energia. Né? Quando a gente aparta o custo da tarifa de energia do custo do uso do sistema de distribuição e transmissão, a tendência é que o custo da tarifa de energia ela reduza. Então, eu torço para que isso aconteça. Isso já é uma discussão que está presente no Parlamento brasileiro. A gente ainda não sabe com clareza quando isso vai acontecer. Mas o que vai acontecer, vai. Se vai acontecer em 2 anos, ou em 5, ou em 10, eu não consigo porque dizer. Hoje está só para quem está... para empresas, né, pessoas jurídicas, que podem acessar o mercado livre de energia. A gente tem falado muito sobre isso aqui no Café 1 TV, você tem acompanhado, porque a gente acredita, de fato, que é um caminho também para otimização e para o barateamento da energia elétrica. Isso vai ser mais do que uma revolução econômica, também vai ser uma revolução a nível social e política. Porque quando a gente pensa na primeira e segunda revolução
industrial eram grandes empresas centralizadas, porque para você furar um poço de petróleo, você precisa de uma empresa muito grande. Formaram-se grandes cartéis, sejam com a Standard Oil Petróleo, seja com a empresa de aço do Andrew Carnegie, com os grandes trens, porque você precisa de uma estrutura muito grande, uma estrutura hierárquica, verticalizada, para você conseguir dar conta de aqueles furos de petróleo em águas profundas, que é muito custoso. Só que com a nova revolução industrial, a gente vai ver uma descentralização, tanto do modo de geração, distribuição e consumo, porque quando você vai para as energias renováveis, se eu estou gerando energia na minha casa, eu não preciso de comprar de uma empresa centralizada que fura um poço de petróleo, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Então eu acho que o que pode acontecer nos próximos anos são matrizes renováveis que vai ter uma revolução até na mentalidade das pessoas. As empresas que antes eram muito verticalizadas, hoje estão montando squads e ficando empresas horizontalizadas. Faz sentido isso que eu falo? Não está percebendo essa mudança de mentalidade por uma questão mais de comunidade, mais no sentido de ter mais horizontalidade e menos verticalidade? O que eu vejo específico no setor de energia, né, mais especial ainda no setor elétrico, é que o caminho que foi percorrido no setor elétrico era que ele nasceu de um sistema unidirecional, onde você tinha os grandes geradores de energia, sejam termoelétricas a gás, a carvão, a óleo ou as hidrelétricas, passando pelas linhas de transmissão, de muitos milhares de quilômetros distante do consumo, que chega na área de distribuição, que é perto das nossas casas, dos pequenos negócios, e o consumo lá na ponta, né, para um segmento que é bidirecional, né, onde a geração de energia também chega na ponta do consumo. E a partir desse momento, né, que a energia que antes só fluía num sentido único, agora ela também vem das grandes geradoras, mas a geração também joga energia no grid, no sistema de distribuição. E aí isso está começando a privilegiar ainda mais uma especialização do setor. Antigamente, né, o setor era verticalizado, onde as grandes empresas tinham a geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização estava colada na distribuição. O que a gente está vendo agora é liberalização do setor da geração e liberalização, abrindo no Brasil a liberalização do setor da comercialização, que hoje ainda está restrito a 176 mil unidades consumidoras, mas que a gente sabe que vai chegar nas mais de 80 milhões. E aí você colocando competição nessas duas fontes, você especializa o trabalho, você consegue gerar eficiência e reduzir custos na ponta. O que o mercado, a economia chama, né, de monopólios naturais, que são as linhas de transmissão e as linhas de distribuição, eles ficam sendo operados via concessão, né, um ambiente competitivo, como já é hoje, via concessão e aí com uma regulação para se definir ali a tarifa para os consumidores. Mas esse é um caminho, né, de você separar. Aliás, esse caminho é um caminho obrigatório para todo Estado-membro na União Europeia. Então, se você tinha um segmento verticalizado, onde uma mesma empresa era dona da geração, da transmissão, da distribuição e da comercialização, você tem que ter empresas diferentes para você privilegiar a especialização e você criar competição aonde é possível. Hoje não faz mais sentido isso, né? No setor de telecomunicação aconteceu isso. Antes a AT&T era dona de tudo nos Estados Unidos lá. Tinha aqui no caso do Brasil, acho que era a Intel, não é isso? Que era estatizada, que era dona de tudo. Das linhas para telecomunicação, e depois que você abriu esse mercado, veio as concorrências, empresas como Oi, TIM, Vivo, Claro, e isso é muito positivo para o consumidor. A gente está vendo também nesse mercado de telecomunicação, agora não vai precisar mais de fibra ótica, talvez no futuro próximo, né? Então está tendo esse movimento de descentralização, né? É como se você empoderasse as pessoas com esse IoT, esses dispositivos. Você imagina que uma empresa que antes tinha que competir com uma empresa gigantesca, que tinha uma energia muito mais barata, porque ela compra em volume muito maior. Você imagina uma empresinha pequena produzindo a própria energia solar, tendo uma impressora 3D, podendo produzir um produto que ela faz muito mais rápido do que uma fábrica que tem vários processos produtivos, ela só bota na impressora 3D e faz aquele produto. Ou seja, é a utopia dos revolucionários, no sentido do pequeno poder ter mais espaço para competir com o grande. Pessoal, a gente vai chamar um intervalo rapidinho, então não sai daí, porque a gente está falando de energia, e energia é tudo de bom. Fica com a gente que a gente já volta.
Eu quero dar uma notícia quente para quem gosta de investimento imobiliário. Já existe uma criptomoeda própria para transações de imóveis. Ela se chama Ribus. Pode olhar na sua corretora. Através da Ribus está sendo lançada uma tecnologia de tokenização dos imóveis, que permite, entre outras coisas, você vender, transferir um imóvel na hora como se fosse um Pix. Essa transferência é registrada em cartório automaticamente no ato da operação. Isso será a revolução do mercado imobiliário, uma escritura instantânea. Isso também permite que você venda apenas uma fração do seu imóvel e capitalize algum valor que você precise na hora. Essas operações elas são 100% legais, registradas por um cartório físico e autorizadas pela CVM. E se você quiser ser o primeiro a experimentar, está sendo lançada hoje uma lista de espera que a abertura vai acontecer ainda no final desse ano. Então basta acessar o QR Code e colocar o seu nome na lista. Olá Brasil, você está de volta aqui no Café On TV. É um prazer ter você em nossa companhia, sempre para falar de assuntos relevantes que agregam valor não só nos nossos negócios, mas também como conhecimento geral, para você saber e se informar o que está acontecendo no mundo, as tendências. E hoje a gente está aqui com Vitor Delfim, falando sobre energia. Bom, e você sabe que energia é a capacidade de realizar trabalho, né? Então, a energia está em tudo. Se a gente conseguir baratear o consumo da nossa energia, otimizar o consumo da nossa energia, naturalmente a gente vai ter uma qualidade de vida melhor, vamos conseguir consumir outras coisas que hoje a gente não consome, né? Então, se o mundo estiver caminhando para isso, a gente está caminhando realmente para uma melhor qualidade de vida para todos. Mas eu queria me ater agora ao Vitor, perguntar a ele uma coisa que pode ser a dúvida de muitos que estão acompanhando a gente, né? O Vitor hoje ele tem uma startup de sucesso, já recebeu investimentos, né? Acho que mais de uma vez, né, Vitor? 2 vezes. 2 vezes já recebeu investimento, mas entre a ideia e a realização, né, e o tamanho que você se encontra hoje em tão pouco tempo, foram o quê? 2 anos? 2 anos e 3 meses. Entre a ideia, cara, 2 anos, para você montar um negócio é muito pouco tempo. Como é que você fez como é que foi a jornada do início até você conseguir criar, né, um plano de negócios? Como é que funciona para montar uma startup? É diferente de um negócio comum? Qual foi o passo a passo que você tem que seguir, que a nossa audiência pode seguir para poder colocar na prática e efetivar uma ideia que talvez alguém possa ter? Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Eu acho que isso é muito bacana, né? Assim, a gente mostrar, tipicamente a gente conta as histórias, né? De sucesso, né? Mas a jornada ela é muito dura, ela não é fácil, né? Então a gente fala em 2 anos e 3 meses, né? de vida da Enermet, mas isso é um projeto de vida, meu. Até eu conseguir chegar a um momento de falar, esse é o momento de fundar uma empresa, isso foi um processo. Eu passei, né? Eu tive minha dedicação acadêmica lá, fui entender o setor da energia, especificamente o que estava acontecendo, busquei uma startup de tecnologia e fiquei lá, trabalhei diretamente com os fundadores durante 4 anos para ver como era essa jornada na prática, como é que se nasce. Você tem uma ideia, como é que você valida essa ideia, como é que você itera com possíveis clientes para ver se aquilo faz sentido ou não. Aí você volta, ajusta, como é que você constrói um MVP, né, que é o produto mínimo viável, para você testar efetivamente na mão de consumidores reais daquilo, se aquilo funciona ou não. E ali você vai aprendendo, vai e volta. Então essa jornada, ela não é simples, mas ela passa por essas etapas, né? Ela nasce da ideia. Dentro da ideia, você tem que trabalhar para validar aquela ideia. Depois você tem que ter minimamente pessoas para estar com você, sejam cofundadores que vão ser seus sócios e vão estar nessa jornada, ou os primeiros colaboradores chaves ali que vão te ajudar a tirar aquela ideia e transformar aquilo num produto. Então você constrói isso e aí você começa a iterar com possível, faz uma lista de possíveis utilizadores daquilo, de quem é o seu mercado-alvo e começa a validar essa ideia. Chama para uma conversa, primeiro você passa a ideia conceitual, valida, pede opinião. A partir do momento que você validou, volta, ajusta, não vai ser exatamente o que você pensou, ali você vai ter feedbacks importantes para ajustar. E aí falando de startup, né? Startup ela precisa ter um produto
que seja altamente escalável, né? Ou seja, que seja replicável para milhares, milhões de pessoas e empresas, porque ali é que você consegue o crescimento exponencial, né? E tecnologia é para isso, é para a gente facilitar esse crescimento, resolver dores das pessoas, né? Das pessoas e das empresas, e que tem um alto potencial de escalar rapidamente. Então a gente tem que pensar num produto que, quando a gente está iterando com um utilizador, um possível utilizador final daquele produto, que a gente tire todos os vieses que aquele entrevistado pode ter, porque a dor daquela pessoa pode não ser a dor do mercado que você está olhando naquele momento. Então, isso eu acho que é um ponto de atenção importante, tá? Aí, a partir daquele momento, você consolidou a ideia, você vai construir um produto mínimo viável, né? O que é isso? Dentro desse conceito que a gente tem, o que é o mínimo, o que é aquele conjunto de funcionalidades que vão resolver 80% da dor daquele cliente. E aí você tem que pensar a maneira de subir, de criar aquele produto com o mínimo de esforço possível. Esse não é o momento para você, por exemplo, numa empresa de software, você... não, vamos agora desenvolver vamos codar tudo, vamos contratar um time aqui, 2 squads, vamos fazer isso para botar para testar. Não é esse o momento. Esse momento você tem que pensar numa solução nos chamados no-code ou low-code. Então é pegar soluções, softwares que sem a necessidade de programar diretamente, você consegue validar aquela proposta de valor junto ao seu consumidor. Tá? Isso é possível? Isso é possível. Vou te dar um exemplo. A gente tem aqui, como atende escolas, né? A gente está nesse momento, agora estamos desenvolvendo, que a gente vai desenvolvendo, estamos nesse momento desenvolvendo uma dor que as escolas nos trouxeram. A gente tem um grande cliente aí, que é o maior grupo de escolas privadas do Brasil, que a gente atende muitas escolas deles, e eles estão com uma dor, né, do time deles lá, de gestão de todas as unidades, que é de mensurar toda a economia que eles estão tendo e qual a redução da pegada carbônica deles. Tá? Então, essa é a dor que eles chegaram. Falaram, cara, como é que eu presto contas disso? Como é que eu enxergo isso? Como é que eu presto contas disso interna aqui para a empresa que está investindo numa série de projetos? Então, com base nisso, o que a gente faz? A gente fez uma reunião de discovery com eles, então chamamos eles, fizemos essa é a dor inicial, esse é o seu problema, tá, mas quais são as causas desse problema? Aí fomos lá identificando todas as causas daquele problema, falamos, essas são as causas que a gente entende que são cruciais para esse problema. A partir dali a gente pensa soluções, aí fazemos um brainstorming de possíveis soluções para resolver aqueles problemas. Aí e nesse momento é um momento livre, né? Esse é um momento onde é permitido a gente... Tem ideias absurdas. Brainstorming, né? Brainstorming, que podem surgir ideias absurdas, e aí depois, na fase seguinte, a gente corta e vê aquilo que, dentro das ideias que foram discutidas, que a gente acredita que vai se resolver o problema, que é possível se fazer com os recursos que a gente tem, e que tem potencial de escalabilidade. Muito bom, muito bom. Excelente, chegando, né, Matheus? Ao final do programa, gostei Infelizmente. muito de estar aqui com você. Acho que o Vitor foi um cara que realmente abriu aqui as estratégias dele, o coração dele, realmente buscando ver o que as pessoas podem aprender em casa, né? Quem quer ser empreendedor. Eu falo muito também que a gente tem que procurar ver quais são os dons que Deus deu a gente ao nascer. Quais são os dons que você tem? Você tem um dom comercial, você gosta de pessoas. Não, eu tenho um dom eu gosto de ser aquele cara que fica nos materiais, nos equipamentos, engenheiro, é um outro, né, outro departamento. Eu tenho o dom de estar dentro de laboratório, eu tenho um dom acadêmico, de pesquisa. Em cada área tem uma oportunidade de você empreender, mas você tem que ver qual é seu dom e se associar a pessoas complementares a você. Está aqui meu sócio, o Rodrigo, né, é complementar a mim, me ajuda muito. De vez em quando puxa minha orelha, que eu sou um pouco caótico, um pouco improviso demais, tomo muito risco. O Rodrigo já pensa 10 vezes e age uma, eu ajo 10 e penso uma. Aí equilibra, né? Aí fica no 5 a 5, né? Mas é isso, pessoal. Agradecer muito a você, Vitor. Muito obrigado por tudo aí. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. Siga nossas redes sociais, Café On TV.
a rede social do Vitor também, Vitor Delfim, Vitor sem C, né? Vitor, V-I-T-O-R. Não, é Delfim com P-H-I-M, né? Mas, na verdade, vamos para Enermet, né? Enermet. Enermet, Mais underline, é isso. E aí, Enermet é M-A-C-H ou tem T? A mistura de energia com match. É Deu isso. match na energia, não é isso? É isso aí, Deu unindo match. as melhores soluções de energia e descarbonização com os consumidores mais preocupados com essa jornada. Já me chama para o marketing. É isso. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí e nos vemos no próximo episódio.